Desde tempos antigos, o ser humano convive com histórias que ultrapassam os limites do real e do imaginário. Entre essas histórias, poucas são tão intrigantes e aterrorizantes quanto a lenda do Pé Grande. Uma criatura misteriosa que habita florestas remotas, deixando pegadas enormes e um rastro de medo por onde passa. Conhecido também como Bigfoot nos Estados Unidos, ou Sasquatch entre os povos indígenas do Canadá, o Pé Grande figura entre as mais famosas lendas urbanas do mundo, despertando curiosidade, pavor e debates acalorados sobre sua possível existência. As primeiras referências ao Pé Grande não surgiram na cultura moderna, mas em tradições orais de povos nativos da América do Norte. Tribos indígenas como os Salish, os Haida e os Kwakiutl relatavam encontros com um ser gigante, coberto de pelos, que vivia nas florestas e montanhas. Ele era descrito como um guardião selvagem da natureza, um espírito que podia punir caçadores gananciosos ou proteger os recursos da floresta. Com a chegada dos colonizadores europeus, esses relatos se misturaram a novas interpretações. A partir do século XIX, surgiram cada vez mais histórias de lenhadores e exploradores que diziam ter visto uma criatura humanoide, com altura acima de 2,5 metros, força descomunal e pés enormes capazes de deixar marcas profundas no solo. Essas histórias se espalharam rapidamente, e a lenda do Pé Grande começou a ganhar vida própria, tornando-se um ícone do mistério e do terror nas regiões mais isoladas da América do Norte. Um dos episódios que mais popularizou a lenda ocorreu em 1958, quando um grupo de trabalhadores de construção de estradas na Califórnia encontrou pegadas enormes e profundas no chão. As marcas mediam quase meio metro de comprimento e tinham uma largura muito maior do que qualquer pegada humana. Jornalistas locais começaram a chamar a criatura responsável de Bigfoot, e a lenda atingiu proporções nacionais. Para muitos, aquilo era apenas uma farsa elaborada. Mas para outros, era a prova de que havia algo realmente estranho rondando as florestas. Desde então, centenas de relatos semelhantes surgiram em diferentes regiões, cada um reforçando a ideia de que o Pé Grande poderia de fato existir. O que torna a lenda ainda mais assustadora são os relatos de pessoas que afirmam ter tido encontros diretos com o Pé Grande. Testemunhas descrevem uma criatura com olhos brilhantes, capaz de emitir um odor fétido e penetrante, semelhante à carne em decomposição. Muitas vezes, o ser é visto à noite, parado entre as árvores, observando silenciosamente, como se estudasse suas vítimas antes de decidir o que fazer. Há relatos de caçadores que ouviram gritos estridentes, guturais e não humanos ecoando pelas montanhas, um som tão forte que fazia os animais da floresta fugirem em desespero. Alguns moradores afirmam que o Pé Grande pode bater em troncos de árvores, produzindo sons altos como uma espécie de aviso ou comunicação. Em comunidades rurais, histórias circulam sobre animais de fazenda encontrados mortos sem explicação, corpos arrastados para dentro da mata e até desaparecimentos de pessoas atribuídos à criatura. Embora não haja provas concretas, o medo desses relatos se espalha e alimenta o imaginário popular. Em 1967, a lenda atingiu seu auge com o famoso vídeo gravado por Roger Patterson e Bob Gimlin, em Bluff Creek, Califórnia. A filmagem mostra uma figura gigantesca, coberta de pelos, caminhando lentamente pela mata e olhando brevemente para a câmera. Até hoje, o vídeo é motivo de controvérsia. Para alguns especialistas, trata-se de uma fraude elaborada, mas para outros, a fluidez dos movimentos e a musculatura aparente da criatura seriam impossíveis de reproduzir com fantasias da época. Esse vídeo tornou o Pé Grande uma celebridade mundial. Revistas, programas de televisão e documentários passaram a explorar o mistério, enquanto caçadores de mitos e entusiastas se dedicavam a investigar novas aparições. O que torna a lenda do Pé Grande tão aterrorizante não é apenas a possibilidade de um ser desconhecido viver entre nós, mas também a sensação de que ele está sempre próximo, escondido nas sombras da floresta. A ideia de um predador inteligente, silencioso e possivelmente hostil mexe com o instinto mais primitivo do ser humano: o medo do que não se pode ver claramente. Ao contrário de outros monstros urbanos que habitam o imaginário apenas das grandes cidades, o Pé Grande está associado a ambientes selvagens e isolados, onde a presença humana é escassa. Isso aumenta ainda mais o terror, pois nessas regiões a ajuda está longe, e o silêncio da floresta pode esconder qualquer coisa.
Com o passar das décadas, o Pé Grande deixou de ser apenas uma lenda contada em acampamentos e ganhou espaço na cultura popular. Filmes de terror exploraram sua imagem como uma criatura implacável que caça humanos. Séries e programas investigativos dedicaram episódios inteiros à busca por evidências de sua existência. Ao mesmo tempo, ele se tornou um ícone folclórico. Bonecos, camisetas, adesivos e até festivais locais celebram o mito. Essa dualidade, entre o medo e o fascínio, é o que mantém a lenda viva. Muitos cientistas afirmam que a lenda do Pé Grande pode ser explicada por enganos e ilusões. Ursos em pé, por exemplo, podem facilmente ser confundidos com uma criatura humanoide em meio à mata. Pegadas podem ser falsificadas e relatos orais tendem a se distorcer com o tempo. Outros pesquisadores acreditam que a lenda pode estar ligada a uma memória ancestral de espécies hominídeas extintas, como os Gigantopithecus, um primata gigantesco que viveu na Ásia há milhares de anos. Talvez, de alguma forma, histórias desse antigo macaco tenham se transformado no mito do Pé Grande. Apesar de décadas de investigações, nenhuma prova definitiva foi encontrada. Nem ossos, nem restos de corpo, nem DNA confirmado. Mas, paradoxalmente, é justamente essa ausência de evidências que mantém a lenda viva. O Pé Grande continua sendo um enigma, um fantasma das florestas que desperta tanto ceticismo quanto devoção de seus seguidores. Muitos exploradores modernos ainda percorrem montanhas e matas com câmeras e equipamentos de alta tecnologia, esperando captar um vislumbre da criatura. Enquanto isso, moradores de áreas rurais ainda contam histórias de gritos noturnos, sombras entre as árvores e pegadas gigantes que desaparecem de repente no meio do nada. A lenda do Pé Grande é um exemplo clássico de como o medo e a curiosidade moldam o imaginário humano. Mesmo sem provas concretas, ela resiste ao tempo, passando de geração em geração, sempre com novos relatos, novas pegadas, novos vídeos que reacendem o debate. No fundo, o Pé Grande representa mais do que apenas um monstro na floresta. Ele simboliza o medo do desconhecido, a lembrança de que ainda existem segredos escondidos na natureza e a possibilidade de que nem tudo o que julgamos conhecer está realmente sob nosso controle. E talvez seja esse o maior terror da lenda. A ideia de que, em uma noite silenciosa, ao caminhar por uma trilha deserta, você possa sentir o peso de um olhar invisível vindo das árvores. Quem sabe, ali, nas sombras da mata, o Pé Grande ainda esteja à espreita, esperando o próximo a testemunhar sua existência.